Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com vocês aí, resolvendo, né, questões do Sebrasp. Você já sabe, né? Resolução de questão é o seu treino antes da competição. E Sebrasp tem que competir, né? Para competir com ele tem que estar em dia. E eles são muito criativos, né, na forma como eles passam a informação. Diferente aí, às vezes, né? Muito diferente de outras situações. Dá uma olhada, vê se não é verdade aí no caso. Em um tribunal tramitam três diferentes processos, respectivamente, em nome, né, de Clóvis, Silvio e Laerte. Em dias distintos da semana, cada uma dessas pessoas procurou no tribunal informações acerca do andamento do processo que lhe diz respeito. Na tabela a seguir estão marcadas com V células cujas informações da linha e da coluna correspondentes e referente a esses três processos sejam verdadeiras. Então, se for V, é porque o nome, né, o tipo de processo e o dia da semana coincidem, é o correto, né? O que ele faz? Ele colocou isso numa tabela. Então, por exemplo, né, vamos acompanhar. Silvia foi procurar informações a respeito, Silvia, então vamos acompanhar, a respeito de licença, né? Tá aqui, ok? Então, Silvia tá aqui. E a informação sobre o processo de demissão, tá aqui, ó, né, no caso, foi feita numa quinta-feira. Uma célula é marcada com F quando a informação da linha e da coluna correspondente é falsa. Isso é, quando o fato correspondente não ocorreu. Né? Então, observe que o processo em nome de Laerte, né? O processo em nome de Laerte não se refere à contratação, ok? Então, Laerte não foi contratação. E que Silvia não procurou, então cadê a Silvia? Não procurou, né, na quarta-feira, tá certo? Então, isso daí ele está explicando como é que ele preenche. É a famosa tabela de dupla entrada aí no caso, tá certo? Muito bem, o que ele quer saber aí no caso, né? Com base nessas informações e nas células já preenchidas, né, é possível, né, preencher logicamente toda a tabela. Após esse procedimento, então ele já avisou, dá para preencher tudo, tá? Julgue os itens a seguir. O processo em nome de Laerte refere-se à demissão, e ele, né, foi ao tribunal na quinta-feira. Legal? Então, o processo, né, então é isso que ele quer saber. O processo em nome de Laerte refere-se à demissão e ele foi ao tribunal na quinta-feira. Então, o que eu tenho que saber? Se isso daqui é verdade, né, se a proposição é verdadeira ou falsa. E aí, por ser proposição, tem o conectivo E. Legal? E aí o que acontece? Quando é que o conectivo E é verdade? Quando ambas forem verdades. Mas antes de você, né, poder julgar verdadeiro ou falso, o que nós temos que fazer? Preencher a tabela. Então vamos lá? Né? E aí você já sabe aí, né, de associação lógica como funciona. Aonde aparece o verdade, o restante da linha e o restante da coluna tem que ser falso. Onde eu tenho dois falsos, obrigatoriamente o terceiro elemento é verdade, ok? Se você preencher as linhas, né, com informação pessoa, processo, dia da semana, ou você preencher, né, processo, pessoa, dia da semana, tanto faz. Desde que você preencha uma das orientações aí no caso, você tem todas as informações que aparecem. A título de curiosidade, isso daí é chamado de tabela, né, escalonada, na forma de escada, tá certo? Então vamos lá, o que eu consigo preencher então? O Laerte, né, não foi contratação e não foi licença. Então, né, se eu já tenho dois falsos, obrigatoriamente isso é verdade. E se aparecer uma verdade, né, nessa demissão, aqui no caso, Clóvis demissão tem que ser falso, porque o Laerte é demissão, ok? E aí, ó, Laerte refere-se à demissão. Legal. Então, se eu quiser marcar, eu já posso. Mas eu vou preencher tudo. Clóvis, né? Você já viu aqui na linha do Clóvis que tem dois falsos. Então, esse daqui vai ser verdade. Contratação aí no caso. Legal? E a outra coisa, né? Que a demissão é Laerte,
tá certo? Demissão é Laerte e foi na quinta-feira. Então, eu já tenho o suficiente aqui, né, para a gente poder preencher esses elementos que nós temos. Então, a demissão é o Laerte e foi numa quinta-feira. O que ele está falando, né? Laerte refere-se à demissão, é verdade. E ele foi no tribunal na quinta-feira, verdade. Né? Então, olha o que acontece. Verdade e verdade, isso gera uma verdade. Tá certo? Então, o que ele está falando? O que ele está falando está certo. Né? O processo de Laerte refere-se à demissão e ele foi ao tribunal. Como eu tenho duas verdades, essa proposição é verdadeira, logo, né, o item está certo. Deu para entender? Não é toda hora que eu preciso preencher a tabela aí, no caso, eu preciso preencher com informações o quê? Suficientes. Se você quiser preencher o restante, pode. Mas é interessante você já ficar de olho na pergunta dele, né? Porque na medida que você preenche a tabela, você já vai jogando lá, né? Isso daqui vale a pena discutir, que às vezes o pessoal quer preencher toda a tabela para depois responder. A tabela preenchida dá segurança, mas eu perco algum tempo fazendo isso, né? Então, como ele falou, se precisar, eu preencho toda a tabela, sem problema, né? No caso aqui, nós descobrimos que o Laerte foi na quinta-feira. Então, ó, Laerte está aqui, ó. Laerte foi na quinta, ó. Então, eu fecho aqui, falso, né? Falso, perfeito? Aí, quinta-feira, falso e falso. O que aconteceu? Terça-feira é verdade aqui. Então, eu tenho falso, né? E chegou na quarta-feira a verdade. Tá certo? Então, o que vai acontecer aí nessa situação, né? Clóvis, né? O processo dele é contratação e foi na quarta-feira. A Silvia é licença e ela foi na terça. O Laerte, né? Foi demissão e ele foi na quinta-feira. Dá para completar tudo? Perfeitamente. Precisa é outra coisa. Legal? Então, hoje em dia, esse tipo de exercício que envolve associação lógica, né? Tabelas com associação, nem sempre eu preciso preencher. Apesar que eu entendo perfeitamente que preenchendo toda a tabela me dá segurança. Legal? Então, tá certo a afirmação, né? O Laerte foi, né, o processo de demissão e ele foi ao tribunal na quinta-feira. Então, a proposta aqui, né, nossa agora, que é a segunda fase, resolver questões, é por causa disso, para você poder, né, se acostumar com essas bancas aí no caso. Então, eu vou fazer um concurso do Sebrasp, CESP aí no caso, né? Aí eu já tenho ideia. Por isso que eu, né, deixo sempre aqui no finalzinho, você está assistindo, você está no canal já, né? Então, eu peço para você se inscrever e ativar o sininho. Se você já está inscrito, ative o sininho. Deixa o like, não é isso? Deixa o joinha, tá certo? Compartilhe, porque aí, né, nós vamos pegando mais opiniões sobre, né, essa parte. Lembre-se que essa é a segunda fase, resolução de questão. A primeira fase já está disponível, teoria. Eu só vou complementando aí a parte da teoria conforme o edital vai aparecendo, né? E a gente vai complementando para deixar tudo em dia. Legal? É isso aí. Vai estudando, tá aí, tá disponível, vai lá, né? Deixa o joinha, como eu falei, é um incentivo, tudo, para a gente poder continuar nesse ritmo. E virão outras organizadoras também aí. Então, as redes sociais para você mandar sugestões e aí a gente vai trabalhando. É isso? Ângelo Primo se despedindo. Um abraço e até a próxima resolução. E tem muitas, hein?